para mim no telão lá, tem alguém na comunicação? Gênesis capítulo 1, do 26 ao 28. Oh, glória! Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Diga, eu quero que na minha nação Deus governe. Eu quero que a minha casa Deus governe. Eu quero que a minha vida Deus governe. Em nome de Jesus. Do 26 ao 28. 26, Gênesis 1, do 26 ao 28. Vamos lá. Aos que eles responderam, Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28. Gênesis capítulo 1, isso, parabéns, chegamos aí. Então Deus determinou, façamos quem? O ser humano. A nossa imagem. A nossa imagem segundo a nossa semelhança. Volte lá que eu não terminei ainda. De acordo com a nossa semelhança. Vai. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou. É uma ordem. Sede férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai, diga comigo, sujeitai, dominai, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que rasteja na terra. Bem, nós precisamos entender isso, precisamos compreender com todo o nosso entendimento, porque disso depende a tua estadia nessa terra. Tem muitas pessoas que vão passar pela terra, e vão passar pela terra como anônimos, vão passar pela terra dominados por tudo e por qualquer coisa, mas aqueles que têm a revelação de Deus, sobre o propósito pelo qual Deus criou o homem, o segredo de todas as coisas estão na sua origem, aonde ele foi criado, formado, desenhado, ali está o segredo. Por exemplo, quando alguém viu a carne estragando, as verduras estragando, lá atrás alguém começou a idealizar um refrigerador, sim ou não? Alguém começou a pensar, e aquele refrigerador, ele foi desenvolvido para um propósito: refrigerar, manter fresco. Então, o propósito pelo qual ele foi criado determina o seu funcionamento. Se por acaso alguém, de repente, quiser usar o refrigerador, né, para outra coisa, ele vai funcionar? Não vai funcionar, porque ele nasceu para refrigerar. Um liquidificador fica muito fácil para a gente entender. Para que serve um liquidificador? Para liquidificar. Foi criado. Qual o propósito do desenvolvimento? Quando alguém começou a trabalhar aquele liquidificador, qual era a imagem do final? Que alguém tomasse um suco de frutas, que alguém tomasse uma vitamina, que alguém pudesse fazer algo para, né, facilitar a sua vida. Talvez antes do liquidificador era moído com soquete, torcido num pano, sei lá o que se fazia, não sou desse tempo antes do liquidificador, mas foi desenhado para um propósito. Assim também nós, tem um desenho, tem um projeto, tem um propósito, para o qual nós fomos idealizados por Deus e planejados por Deus. E o nosso propósito é governo. Nós fomos criados para governar a terra. Nós fomos criados para sujeitar a terra. Nós fomos criados para dominar a terra. Nós fomos criados para trazer o reino dos céus até aqui na terra.
Os céus pertencem ao Senhor. A terra, Salmo 115 diz, que Deus deu aos filhos dos homens, mas deu aos filhos dos homens para que eles governassem e trouxessem para a terra o seu reino. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele disse: venha a nós o seu reino. Qual é o propósito de um filho de Deus na terra? Trazer o governo de Deus na terra. Trazer a presença de Deus e manifestar a presença de Deus na terra. A autoridade de Deus na terra. Deus se conecta com o nosso espírito se conecta com os céus, com o reino, com a autoridade, e nós trazemos a autoridade do céu para a terra. Através do quê? Da nossa paternidade espiritual. Porque quando nós recebemos a Jesus, o que Jesus disse que nós nos tornaríamos? Filhos de Deus. Por quê? Por adoção nós fomos aceitos em Deus. Jesus, ele veio primeiro como filho primogênito. Para quê? Para pagar pelos nossos pecados, para nos reconectar com Deus, porque nós decidimos, por rebeldia, por desobediência, ouvir a voz da serpente. Adão, ele foi um bom filho, mas não soube ser um bom pai, porque como filho, ele obedeceu a ordem de Deus. Ele saiu quando Deus disse: Adão, você dê nome aos bichos, tudo que tem na terra, você dê nome. E ele saiu e obedeceu. E nós sabemos que Adão vinha todo final da tarde falar com Deus, sim ou não? Ele tinha comunhão com o Pai, ele tinha convívio com o Pai, e ele obedecia às ordens do Pai e fazia tudo que o Pai lhe mandava. Adorava o Pai, esperava, tinha expectativa no Pai. Quando ele tinha algumas necessidades, ele conversava com o Pai. Ele tinha um bom relacionamento com o Pai. E o Pai disse para ele: dê nome, porque tudo aquilo que você dá nome, você governa. Tudo que você der o nome está sobre o seu governo. E você sabia de uma coisa interessante sobre isso? Que Eva, quando estava com Adão no jardim do Éden, ela não tinha nome? Era homem, macho e fêmea. Leia a tua Bíblia. Eva recebe o nome depois da queda. Adão então diz: tu te chamarás Eva. Sabe por quê? Porque quando Eva estava lá no Éden, quem estava com autoridade sobre ela e sobre Adão era Deus. Mas quando Adão dá um nome para sua mulher, diz: agora você é Eva, ele passou a ter o quê? Domínio sobre ela. Coisa interessante, né? E Deus disse isso: como consequência você será sujeita a teu marido. Deus falou, como consequência. A primeira coisa que ele fez: Eva, tu te chamarás Eva. O que você nomeia, o que você dá nome, você governa. Aquilo que você não dá nome não é tua área de governo. Por isso que o homem nomeou todas as coisas que haviam na terra, porque o homem governa ao peixe que ele deu o nome, as plantas que ele deu o nome. Todas as plantas são catalogadas por quem? Homens. Até o dia de hoje nós estamos ainda cumprindo o mandato de Adão, porque até o dia de hoje está se descobrindo novas espécies, e nós estamos nomeando essas espécies. O problema é que, qual é o maior problema que existe? Nós não entendemos quem nós somos, nós não compreendemos o poder que nós carregamos, e nós vivemos muitas vezes na ignorância. E quando nós ignoramos quem nós somos e o que nós podemos, nós somos dominados por algo que deveríamos dominar. O papel do diabo, o mais estratégico papel de Satanás, ele sabe que não pode com a gente. Ele sabe que ele não pode com um filho. Ele sabe que quando um filho se manifesta, traz o reino com ele. E quando um reino chega, o outro reino tem que sair. Quando um reino chega num território, o outro reino tem que sair. Então, quando um filho que conhece, que sabe quem é, chega em determinado território, os demônios saem. A Bíblia diz que eles fogem de nós.
Quando chega uma pessoa possuída por demônios, por espíritos de vício, por espíritos de enfermidade, e nós sabemos quem somos, Deus nos deu autoridade para fazer as mesmas obras que Jesus, e obras ainda maiores para fazer. Quando eu sei, eu ponho a mão, ordeno, e o espírito imundo sai, o câncer sai, a maldade sai, a violência sai, e nós vivemos em paz. Quem está entendendo? Agora, quando eu sou e não sei, quando eu sou e não tenho na luz da minha mente quem eu sou, nós temos que orar para que a nossa identidade seja revelada no nosso coração, porque nós todos sabemos falar muito bem, até as pessoas na rua sabem dizer: quem é você? Sou filho de Deus, mas não vivem como filho de Deus, não se manifestam como filho de Deus. Pelo contrário, o que era para que eles dominassem, está dominando eles. Eu sempre digo para os meninos no sítio: vocês são dominados por uma árvore, por um pé de cana, vocês são dominados por um pé de coca, que você mesmo, que o homem deu um nome, que tinha que sujeitar e dominar. Hoje são escravos. Por quê? Por ignorância. A ignorância nos faz escravos daquilo que nós deveríamos controlar. Nós temos autoridade para avançar, para trazer a presença de Deus, para trazer os céus para a terra, e nós ficamos vivendo debaixo de ignorância, dominados, escravizados, presos na pobreza, na escassez. Quando somos herdeiros de Deus, a terra Deus não deu para os ímpios, a terra Deus deu aos seus filhos. O nosso Deus não é um Deus que se agrada da escassez, da miséria. E Ele disse: vós que sois maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Mas nós fomos envolvidos numa estratégia religiosa, e nós ficamos escravos da religião, e muita gente ainda boa está escrava da religião. A religião e os dogmas religiosos nos afastaram de Deus e do nosso propósito. Deus nos chama de menina dos seus olhos, Deus nos chama de nação santa, Deus nos chama de filho amado, Deus nos chama de escolhidos. É assim que Deus se refere: nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, meus filhos, deles o meu nome. A nós Deus entregou, através de Jesus Cristo, o nome de Jesus. Nós podemos usar esse nome. Já passou para pensar? Ele entregou seu nome para nós. Ele entregou o quê? A sua vitória para nós. Nós nos tornamos herdeiros da autoridade que Jesus tem. Por quê? Porque no momento em que nós aceitamos a Cristo, nos tornamos filhos de Deus, e o Espírito Santo habita em nós. Então, olha, preste atenção, e que Deus revele isso no nosso espírito. Quando João Batista chegou, João Batista anunciava da seguinte forma: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, mude a tua mente, porque o reino, o governo de Deus está próximo, o governo de Deus está chegando. Jesus, quando começou a pregar, dizia: o reino de Deus chegou, arrependei-vos. Jesus pregava o mesmo que João Batista, Jesus ensinava da mesma forma que João Batista. O reino chegou, mas o apóstolo Paulo diz: o reino de Deus está dentro de vocês agora. Por quê? Porque quando Jesus vai aos céus, 40 dias depois, no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus veio morar dentro de mim e dentro de você. O reino de Deus não está aqui, o reino de Deus não está lá. O reino de Deus você não pode procurar, porque o reino de Deus está dentro de mim e dentro de você. E dentro de mim e dentro de você existe autoridade para governar e não ser governado, para dominar e não ser dominado, para conquistar e não ser conquistado. Nada pode dominar, nada pode nos oprimir, nada pode nos escravizar. Nós somos filhos, nós temos autoridade dentro de nós. Agora, a religião, o espírito religioso, não fala da obra consumada de Jesus. Jesus consumou a obra. Diga assim: Jesus disse: está consumado.
Olha para quem está do teu lado e diga assim: está consumado. Ele consumou o quê? A restauração das coisas como elas eram no princípio. Amém? Cristo nos devolveu o direito de vivermos em comunhão com o Pai e de dominarmos a terra como era no princípio. Diga: assim como Ele criou, Ele restaurou para domínio e para governo. Governo. E o espírito religioso diz que não está consumado. Não está consumado. Para que nós podemos ter as coisas, nós temos que nos esforçar, trabalhar. Gente, olha, de coração eu quero que você entenda. E se você entender isso de coração, se o teu coração, o teu espírito romper com o espírito religioso, e você entender o que eu vou dizer agora, tua vida muda. Eu não preciso orar para ninguém ser curado. Eu não preciso jejuar 10 dias para uma pessoa ser curada. Porque a palavra de Deus diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelo seu sacrifício nós fomos sarados. A cura de todas as enfermidades já está consumada. Jesus pagou pela cura. O que nós precisamos? Acreditar que isso já está disponível para nós. É algo que já é nosso por direito. Que o meu jejum não muda o que Jesus já fez. A minha oração não muda aquilo que Jesus já fez. Não que eu não ore, não que eu não jejue, não que eu não busque sua presença, mas eu não busco a sua presença para ter, eu busco a sua presença porque eu sou filho e busco meu Pai, eu sou filho e quero comunhão com meu Pai, eu sou filho e mato a minha carne, porque a minha carne me mata, me destrói, me afasta de Deus. Então eu jejuo para me aproximar do meu Pai, para ter domínio sobre a minha carne. A oração é uma conversa com o Pai, porque tudo que eu preciso já foi entregue. Toda a sorte de bênção em Cristo Jesus já está disponível para que nós possamos desfrutar, e a nossa ignorância nos faz escravo dela mesmo. Eu estava conversando com um rapaz lá no sítio agora de tarde, e ele aprendeu isso, porque eu ensino essas coisas. E eu falei, as doenças já foram saradas, e a filha dele nasceu e foi desenganada. E ele dizia, eu tenho dentro de mim a certeza que a minha filha já está curada. Ela não vai ser curada, ela já está curada. E a família, vendo aquilo, não conseguia entender como ele tinha paz. Por que ele tinha paz? Porque ele conhecia que Cristo já fez, que já está consumado. Ele sabia, então ele declarava o fim antes de ver a evidência do fim. E de forma inexplicável, a doença que era para a morte virou testemunho para a vida. Já está feito, já está consumado, já é nosso, nós somos filhos. A religião diz que nós não podemos, nós aprendemos a ser pobres. Por quê? Porque qualquer coisa que seja boa não é para nós. As coisas que nós temos que conquistar vai ser para depois da vida. Nós vamos morrer. Nós não podemos nos envolver com política. Que mentira! Isso foi a maior de todas as desgraças que aconteceu com a igreja. Porque se você já imaginou o que seria do Brasil se dentro do Congresso Nacional tivesse só homens de Deus? O que seria do Brasil se todos os deputados que estão nas câmaras de deputados, nas câmaras de senadores, nos nossos vereadores de Curitiba, se todos eles fossem mulheres de Deus e homens de Deus, o governo de Deus estaria estabelecido sobre a nossa nação? José, amado do Pai, Deus o enviou para quê? Governar o Egito. Daniel governava as nações ímpias, e ali no meio das nações ímpias ele fez com que os reis das nações ímpias reconhecessem o Deus de Daniel. E o rei do Egito por 18 anos decretou que só o Deus de José seria adorado. Governo. Deus nos fez para governar. Davi, um homem segundo o coração de Deus, o que Deus estabeleceu para ele? Política. Davi era político. Davi era um governante, um administrador. Por quê?
Porque Deus nos fez para governar. Todos nós temos áreas de governo. Governamos a nossa casa, governamos os nossos filhos, governamos o nosso trabalho. E quem não governa, está governado. E quem está governado, não está feliz. O homem não gosta de ser subjugado. Então nós temos o governo como que? Propósito. Quando nós somos governados por qualquer coisa, nós somos infelizes. Agora nós temos que entender o propósito, porque a terra está aguardando que a igreja se levante, que a igreja se posicione, que a igreja traga o reino. Jesus não voltou ainda, por quê? Porque foi pregado o evangelho da salvação, mas o evangelho do reino não. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Qual foi a função do Velho Testamento? Qual foi a função de todos os grandes homens do Velho Testamento? Dos enormes profetas que foram levantados? Revelar a Cristo e revelar a Deus. E Cristo foi revelado através de cada profecia, através de cada evento do Velho Testamento. Cristo foi revelado. O menino vai nascer, um filho nos será dado, o principado estará sobre os seus ombros. José é um tipo de Cristo que saiu das águas para libertar o povo da escravidão. Jesus saiu das águas do batismo para libertar o povo da escravidão no pecado. Isaac era um tipo de Cristo que o pai ia sacrificar. E vários outros, que eu não vou citar aqui por causa do tempo, mas o Velho Testamento revela a Deus, seu poder, sua autoridade, e revela Cristo. E o Velho Testamento se confirma em todas as profecias, e todas as festas do Velho Testamento se convergem em uma pessoa, Jesus. Jesus, o Nazareno, se cumpriu. Jesus veio para revelar outra coisa. Jesus não veio para revelar a si mesmo, porque ele já havia sido anunciado, ele já havia sido profetizado, já se sabiam tudo nas Escrituras. Até mesmo os fariseus falavam, as Escrituras dizem. Davi falou da crucificação no Salmo 22 com perfeição, porque todo o Velho Testamento converge em revelar a Cristo. Mas Cristo não veio para revelar a si mesmo. Cristo veio para revelar o reino. E ele disse, eu sou o quê? O que eu sou? Eu sou o caminho para algum lugar. Ele disse mais uma coisa, eu sou a porta. Para que serve uma porta? Para que serve uma porta? Para entrar. Jesus diz assim, eu sou o caminho para algum lugar, e eu sou a porta, uma porta. Para que serve uma porta? Por que Jesus disse, eu sou a porta? Porque a porta se abre para dar acesso. Uma porta serve para dar acesso. Eu chego aqui, abro a porta e tenho acesso ao hall de entrada. Para que serve porta? Repete para mim. Acesso. Diga de novo, porta. Acesso. A religião nos levou a Jesus. A religião nos revelou Jesus. Revelou o seu amor. Revelou a sua bondade. Revelou a sua misericórdia. Revelou o seu poder. Nós conhecemos a Jesus na religião. Sabemos qual é o nome da sua mãe, o nome do seu pai, sabemos em que cidade ele nasceu, sim ou não? Sim ou não? Sabemos que ele morreu numa cruz, podemos saber quantas horas ele ficou crucificado, nós podemos saber os milagres que ele fez, sim ou não? As histórias dos acontecidos com ele, mas ele é a porta que nos introduz a um outro lugar. E que a igreja religiosa não sabia e não sabe. Porque Jesus não pregava a si mesmo. Ele pregava o reino. Ele dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino. Quando você vai ver as parábolas de Jesus, porque o reino não é revelado para qualquer um, o reino é revelado para os filhos. Então ele fala por parábolas, porque lendo não compreende. Ele não disse isso? Mas os filhos vão entender. O reino de Deus é semelhante a. O reino de Deus é semelhante a. O reino de Deus é semelhante a. Eu vou pregar sobre isso no domingo. Vou pegar as parábolas e vou trazer domingo para você ver. Hoje não dá tempo. Então ele fala sobre as parábolas do reino.
para que o reino seja revelado àquele que verdadeiramente tem conexão com o Pai. Mas o que é o reino? O governo de Deus, a autoridade de Deus reestabelecida na terra. O governo é o poder de Deus fluindo novamente na terra, governando através de quem? Filhos, que sou eu e sou você. Satanás quer manter isso. Não tem problema que você vá à igreja, não tem problema que você congregue numa igreja 30 anos e continue falando mal de todo mundo, não tem problema. Não tem problema que você fique dentro do banco de uma igreja e você continue com uma vida cheia de pornografia, de sujeira. Não tem problema, continua na igreja, não tem problema. Agora, tem problema quando essa igreja entende quem é a porta, entende qual o propósito que essa porta veio fazer, e introduz essa igreja numa área de governo, e essa igreja passa de ser cabeça baixa e entender humildade como algo de pobreza, como algo de não ter voz. Humildade não é não ter voz, humildade não é ser pobre, humildade é ser quem nós somos e podermos tratar todas as pessoas com amor, com carinho, independência, e não fazer acepção. Tem muito rico que é humilde e tem muito pobre e arrogante. E te digo mais, eu trabalho com morador de rua. Os homens mais orgulhosos da terra estão na rua, não estão nos palácios. Ninguém manda em mim, faço só o que eu quero. Então, o que acontece? Nós conhecemos a Jesus, conhecemos a sua salvação, mas não entramos na conexão do reino, não entramos no acesso do sobrenatural, aonde tudo é possível, aonde nós podemos fazer o que Ele disse que nós podíamos fazer. Ele disse que nós podíamos fazer, Ele falou: Benhur, você pode fazer o que eu faço, Benhur, e coisas ainda maiores. Disse ou não disse? E aí nós vamos começar a falar com as coisas, e não as coisas falar com a gente. Nós vamos dominar o dinheiro, porque afinal de contas, que eu sei, o dinheiro saiu de uma árvore, e a árvore quem domina sou eu. E quando o dinheiro domina um homem está escravo daquilo que ele deveria dominar. Muitos de nós morrendo por conta de alimentação, porque estamos comendo errado. Precisamos exercer nosso domínio sobre a comida e não nos deixar nos dominar por coisas que não agradam a Deus. Precisamos ter força e fé e foco para que isso aconteça, senão nós vamos morrer dominados por aquilo que fomos criados para dominar. Dominados por aquilo que nós fomos criados para dominar. Então, quando nós entendemos a missão do reino, que nós somos filhos, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e governar, olha para mim, é um mandamento, é um mandato, é uma ordem. O propósito pelo qual o homem foi criado foi para governar. Qual foi o propósito pelo que Deus criou? Diga assim: eu nasci para governar, para dominar, para sujeitar e trazer o reino do meu Deus à terra. Isso é fantástico. Eu sou imagem é segundo a semelhança. E ele fala 2 vezes, domine, e depois ele repete. Põe de novo do 26 para mim. Olha lá, então Deus o quê? O que ele fez? O que ele fez? Opa, façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem. E segundo façamos o homem a nossa imagem de acordo com a nossa. Nós não somos pouca coisa. Por que Satanás nos odeia? Porque nós somos a imagem de Deus e somos segundo a sua semelhança. Para quê? Vai para frente, vamos ler de novo. Leia para mim aí a palavra domine.
Domine. Uau! Uau, domine sobre os peixes do mar. Cara, eu fui lá no SeaWorld Park alguns anos atrás e eu vi uma moça dominando uma baleia, cara. E o que ela falava com a baleia fazia. Já vi pessoas dominando leões, sim ou não? Os animais se sujeitando à vontade do homem. Por quê? Porque assim é. Você sabe que quando Jesus Cristo veio à Terra, Ele veio como homem. Diga assim, homem. 100% original. 100% homem. E Ele falou com os peixes. E os peixes foram para Ele. Nós nascemos para atrair bênçãos para nós. Nós temos um computador aqui, ó, que tudo que pensa atrai. O problema é o que pensa. Tudo que você pensa vem. E você repete depois com aquela cara de satisfação, eu sabia. Não, você pensou. Você pensou, sim ou não? Quando você pensa numa pessoa que você não vê há muito tempo, o que acontece? Ela vai aparecer na tua frente, sim ou não? Vai. O que eu estou dizendo? Renove a vossa mente. Romanos 12, versículo 2. Renove a tua mente. Renove a tua mente para você poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você pensar o que está na palavra, você vai atrair para a tua vida o que está na palavra. Se você pensar na derrota, é na derrota que você vai atrair. Você emite ondas com os seus pensamentos. Isso é a unção de governo que está aí sobre nós. Tudo que nós governamos vai vir ser atraído até nós. Diga, ai, ai, ai. Isso é uma bênção, mas também pode ser uma maldição. Se você tem que controlar alguma coisa, comece controlando o que você está pensando. Porque você está saturado daquilo que você pensa. Se você só pensa em desgraça, é disso que você recebe. Se você só pensa em escassez, é a dívida que você recebe. Se você só pensa em miséria, é miséria que você recebe. Se você só pensa em medo, é medo que você recebe. Então você, se quer mudar a tua vida para começar a dominar, comece a pensar no que você está pensando. E comece a pensar não no que você não quer, pense no que você quer. Pense no que você quer, porque Satanás, ele tem soprado ventos para que a gente pense naquilo que a gente não quer. Se você está pensando no que você não quer, mais do que aquilo que você quer, você está tendo muito mais de coisas que você não quer do que de coisas que você deseja. Domine e comece a criar. Nós somos como Deus. Deus nos criou primeiro dentro dele e depois nos liberou pela palavra. Façamos um homem. E pôs as mãos, fez e soprou. Deus criou cada árvore, cada animal, cada coisa nessa terra, Ele criou dentro dele, na mente dele, na imaginação dele. E depois que Ele criou, Ele falou. E quando Ele falou, se manifestou. Como que nós funcionamos? Diga assim, eu sou. Diz alto porque eu não estou ouvindo. Eu sou. Segundo a semelhança de Deus. Como Deus faz as coisas, eu faço também. Ah, é? Ah, é? Diga de novo, o que Deus faz e como Deus faz é como eu vou fazer e como eu estou fazendo. Primeiro eu penso, depois eu falo, depois eu me alegro ou me entristeço bastante. Quem está aprendendo? Quem está aprendendo? Quando você vai construir uma casa, onde começa? Com um desejo dentro de você. Sim? Aí você fecha o olho e fica imaginando como é que vai ser a casa. Depois você vai procurar uma imagem no computador de alguma coisa que seja semelhante àquilo para você mostrar o que você estava imaginando. Sim ou não?
Aí você, depois que você pensou, que você desejou, você mostra para alguém que vai fazer um projeto, né? É assim que faz. Nós fazemos todas as coisas na nossa vida aqui. Antes da gente começar, a gente já tem que estar terminado aqui dentro. Porque Deus, Ele termina as coisas antes dele começar. Significa que Ele gera dentro dele tudo antes dele começar a liberar. Quando começa a fazer, a coisa flui de uma forma maravilhosa e extraordinária, fantástica. Por quê? Porque já sabe, comece a criar teu futuro, a dominar os teus pensamentos, a declarar as palavras de bênção. Eu tenho vivido um tempo difícil. Tempos difíceis sempre vão vir. De tempo em tempo a gente passa por uma tempestade. De tempo em tempo a gente passa por um vento forte. Sim ou não? Nós estamos no mundo. E muitas vezes é próprio Deus que permite ventos. Porque quem manda a chuva? É Deus. Quem manda o vento? É Deus. E Ele disse que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Os ventos fortes e as lutas que nós enfrentamos e as dificuldades que nós temos nos formam, nos levantam e revelam para nós o poder que nós temos. Então não importa, eu estou num momento difícil, estou vivendo um momento difícil, uma transição para um outro nível. Eu sei que Deus está me levando a um outro nível. Sabe o que eu penso? Eu penso no nível que eu estou indo. Eu penso nas palavras proféticas que Deus me deu. Eu penso na certeza. Gente, eu recebi 5 palavras da mesma. E ainda, 5 palavras da mesma que Deus já falou através de mim mesmo. Então eu fico pensando, Senhor Deus, e chegou um profeta lá em casa e falou mesmo, 6. Rapaz, Deus está falando comigo. As circunstâncias é para mim dominá-las e não para elas me dominar. As circunstâncias da nossa vida vêm, mas circunstâncias passam. Tudo que é ruim um dia acaba e tudo que é bom também. Então nós temos que entender que nós passamos tempos e temporadas. Eclesiastes diz que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de esperar para vir a colheita. Eu estou num tempo de espera, de uma colheita que está chegando. Deus está dizendo, está chegando. E você vai sair da provisão, você vai entrar no meu favor. Uau! Aleluia! Provisão é a graça, favor a gente conquista. O favor a gente recebe de Deus porque a gente tem vivido em obediência. Eu recebi essa palavra profética, você vai sair da provisão. Porque a provisão é a minha graça. Eu vou te colocar no meu favor. E aí eu vou fazer por quê? Porque foste provada. Amém? Porque foste aprovado. Eu declaro em nome de Jesus aqui, levante a tua mão. Eu declaro em nome de Jesus, que em nome de Jesus essa igreja vai entrar na dimensão do favor. Ó Deus, em nome de Jesus, aquele que está passando pela prova, pelo momento difícil, vai ser aprovado por Deus e vai entrar no seu favor sobrenatural. E o favor nos levará à abundância. Aleluia! A abundância. Tem abundância chegando. Amém? Domine seus pensamentos. Porque ninguém vai dominar fora o que no primeiro domina aqui. Porque o que sai daqui é que faz o teu universo exterior. O reino de Deus não está fora, está dentro de você. Por isso a palavra de Deus diz, medite na minha palavra de dia e de noite. Põe a minha palavra. E a palavra de Deus só fala de bênçãos para nós, promessas para nós. Pense nessas promessas, faça projetos, desenhe o que você quer conquistar. Olhe, sonhe, converse com pessoas sobre teus sonhos. Fale com pessoas que sonham. Não entre na vida daquelas pessoas que ignoram o reino e que elas vão matar os teus sonhos, mas converse com pessoas que sonham. Olha, eu tenho sonhado, um dia em nome de Jesus eu vou ter uma casa na praia. Eles podem rir de você. E eu vou ter uma casa na praia com uma quadra da praia, né? Porque na beira do mar mesmo não é muito bom, mas eu quero com uma quadra da praia. Uma quadra, eu vi um filme chamado Tsunami aí, que passou, uma história verídica. Eu falei, Senhor, não quero mais ficar na beira da praia, não, eu quero ficar mais longe. Falei assim, porque não é bom mesmo, muito movimento, muito barulho, muita gente, você não descansa. Umas 2 quadras fica mais tranquilo.
Então eu quero uma casa com 3 quartos, com 5 quartos. Imagine essa casa, ande nessa casa, domine teu pensamento, e o teu pensamento vai trabalhar a favor de você. E daqui a pouquinho alguém que desenha a casa vai chegar nas suas mãos. Daqui a pouquinho alguém que é arquiteto vai começar a conversar com você. É assim ou não é? Você quer comprar uma casa, começa a imaginar a casa. De repente alguém diz, eu estou vendendo uma casa. Você vai ver a casa que você está sonhando, porque Deus atrai a você conexões, pessoas que vão conectar você ao seu destino. Mas nesse exato momento tem coisas geradas dentro de você. Nesse exato momento o teu futuro está sendo gerado. Qual futuro você está gerando? Domine teu pensamento, domine aquilo que passa pela tua mente, em nome de Jesus. E você vai chegar onde Deus quer. Domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre os grandes animais, todas essas feras da terra. Vai para frente, eu vou ler de novo para encerrar. Domingo eu continuo. E sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Vamos lá. Deus, portanto, criou o ser humano, a sua? Levanta a mão assim e diga, eu sou. Imagem. Sabe o que é a imagem? Imagem é reflexo. Imagem é reflexo. Eu sou reflexo de Deus na terra. Uau! Aleluia! Levanta a mão assim e diga, eu não sabia que eu era tudo isso. Eu sou reflexo de Deus na terra. A sua imagem. Vamos lá para frente? A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea. Macho e fêmea. A fêmea é a imagem de Deus. O macho é a imagem de Deus. Somos a imagem de Deus. Para quê? Mais uma vez. Em nome de Jesus. Vai. Deus os abençoou. Abençoou para serem o quê? Férteis. E para o quê? Multiplicar. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Diga, eu não nasci para perdas. Eu não nasci para minguar, para diminuir, para viver em escassez. Eu nasci para que tudo que eu toque se... Aleluia! Dá para aplaudir! Aleluia! Oh, glória! Tudo que eu toco vai o quê? Multiplicar. Quem me deu essa palavra? Esse é o propósito original da nossa criação. Esse é o nosso propósito. Deus os abençoou. O que significa a palavra abençoar? Significa que você está autorizado a multiplicar, você está autorizado a dominar, você está autorizado a sujeitar, você está autorizado a governar. Para de escutar a voz do teu adversário. Eu sou filho. Comece a dar ordens. Dê ordem aos pensamentos que o demônio tem plantado na tua mente e diga, sai pensamento de derrota, sai pensamento de medo. Eu sou mais que vencedor. Eu declaro que eu vou assinar esse contrato. Eu declaro que eu vou compensar. E já fica vendo que roupa que você vai vestir no dia que você vai assinar esse contrato. Se preocupe com a roupa que você vai colocar. Se preocupe com aquilo que você vai vestir, como é que você vai arrumar o seu cabelo. Por quê? Porque o Senhor nos fez para governar situações, circunstâncias não nos governam. Aqueles que são governados por circunstâncias nunca viram Deus, porque vivem na alma. Satanás ataca a alma, as emoções, os sentimentos, mas Deus governa o nosso espírito, e do espírito nós falamos com a alma. Se aquieta. Não há mal que dure para sempre. Maior é o Deus que está comigo. E deixa as pessoas verem, porque meu Deus vai causar. Deixa as pessoas falarem, porque meu Deus vai surpreender. Vai chegar a hora que a vergonha vai virar uma festa de celebração, e todos saberão que existe um Deus em Israel. Aleluia. Daniel chegou na cova. Para quê? Para que todos daquela nação pudessem ver que existe um Deus que anda com os seus homens, suas mulheres nas covas. Olha aqui, povoai, sujeitai a terra. Vamos lá, vamos terminar o versículo. Ei,
Dominai sobre os peixes do mar. De novo, 2 vezes ele fala e repete. Porque Deus, ele fala uma vez, mas quando Deus fala e repete, meu amigo. Deus falou o nosso propósito, Júlia, e repetiu. Se você tem dúvida se eu estava enganado, se eu não sabia o que eu estava falando, se eu não sabia o que eu queria, então eu falo e eu repito, para que você entenda. Por ninguém você deve ser dominado, por nada você pode ser dominado, porque você foi feito para governar, você foi feito para dominar, você é filho por adoção. Cristo nos adotou, nos perdoou dos nossos pecados. Levanta a tua mão aí, diga assim: meus negócios vão multiplicar, minhas finanças vão multiplicar, minha vida vai crescer, eu serei influência nessa terra, em nome de Jesus. Diga: tudo que eu preciso, mais alto, tudo que eu preciso, para minha família, para minha saúde, está consumado, está consumado. Eu tomo. Não se trata do que eu sou, não se trata do que eu fiz, não se trata do que eu mereço. Eu e você não merecemos, recebemos pela graça do nosso Deus. A graça é um favor que a gente não merece. A graça é um favor que é presente de Deus. Está disponível a tua prosperidade, porque Ele carregou a coroa de espinho na sua cabeça. A coroa de espinho da escassez, da miséria. A pobreza é um pensamento, a miséria é um pensamento que Deus levou. A Bíblia diz em Coríntios que Ele se fez pobre, para pelo meio da sua pobreza vós fôssemos enriquecidos. Ei! Nós estamos tão dominados por palavra de escassez, miséria e pobreza, que veio do espírito religioso, que nos colocou debaixo de jugo de escravidão, que nós achamos que prosperar é pecado. Mas se você ler a Bíblia, meu amado, você vai encontrar Abraão. E Abraão, um homem que Deus escolheu na terra de Ur dos Caldeus, para começar a nação de Israel, é pobre ou rico? Muito rico. José passou pelos desertos, pelos ventos, mas José terminou a sua vida muito pobre ou muito rico? Muito rico. A Bíblia está cheia de homens prósperos. A nação de Israel não entende Jesus, mas entende governo, e aonde estão, governam. Eles não entendem a graça, não entendem que Jesus é o Salvador, mas aonde tem um judeu tem governo. Se estão no lugar, eles são os melhores da cidade. Quando você vai governar? Quando você se tornar o melhor da tua área. Deus deu a cada um de nós talentos, nós temos que multiplicá-los. Nós temos que aperfeiçoá-los e nós temos que ser o melhor. Se você é mecânico, os mecânicos vão ter que bater na tua mecânica para aprender com você. Se você é um construtor, as pessoas vão bater na tua construtora, porque querem saber como que você faz tão bem feito e qual a técnica que você usa. Se você é um pastor, os outros pastores vão vir com você e vai dizer assim: ó, pastor, eu preciso de ajuda, me ensina. Nós nascemos para governar. Mas alguns vivem escravos, chorando a vida toda, porque Satanás, através do espírito religioso, nos manteve ignorantes. Ignorantes à nossa identidade. E ele nos manteve escravos daquilo que nós temos que dominar e governar. É isso que eu deixo para você hoje. É chegado o reino, a porta já foi aberta, entre para desfrutar, diga desfrutar, desfrutar, desfrutar da conquista que Jesus deu para mim. Levante as mãos.